Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam a Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, os quais disseram: Mestre, nós sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a ninguém. Porque não fazes acepção de pessoas? Dize-nos, pois, o teu parecer. É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a malícia, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E Jesus disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. A epístola de hoje é de São Paulo apóstolo aos Filipenses e nos diz: Irmãos, espero que aquele que começou em vós a boa obra a completará até o dia de Jesus Cristo. Como é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos tenho no coração. Vós todos, que quer nas minhas cadeias, quer na defesa e confirmação do Evangelho, sois participantes da minha alegria. Porque Deus é testemunha de como vos amo a todos nas entranhas de Jesus Cristo. E o que eu lhes peço é que vossa caridade cresça mais e mais em conhecimento e em todo discernimento, para que possais distinguir o melhor, para que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Estimadas almas, estamos no 22º domingo depois de Pentecostes. O evangelho de hoje, famoso, estamos no capítulo 22 de São Mateus, onde os fariseus estão maquinando para encontrar algo para condenar Jesus Cristo. Os fariseus, eles transitaram porque observavam todas as obras e falas de Jesus Cristo. Aí não encontraram nada, salvo uma coisa: curar dia de sábado. Na lei de Moisés, não havia proibição de fazer milagres no dia de sábado. Este poder é de Deus e Deus faz quando lhe aprouver. Até que aparece nosso Senhor, que é Deus, e faz milagres no dia de sábado. Ele não é de Deus, porque ele faz milagre no dia de sábado. Como nosso Senhor esgotou a malícia dos fariseus, os fariseus vão agora apelar para os herodianos. Eles se odiavam, hein? Os fariseus detestavam os herodianos, mas a causa é única. Como odeiam a Jesus Cristo, ambos nisso estão unidos. É o evangelho de hoje. Vou comentar o que disse os santos padres a respeito, para que não pareça que é a ideia do padre, mas a ideia do Espírito de Deus que iluminou os padres da igreja. São João Crisóstomo começa já a comentar os primeiros versículos que ouvimos, dizendo: assim como quando alguém tenta estancar o fluxo da água, se ela consegue romper a barragem, encontra outro caminho. Da mesma forma, a malícia dos judeus, quando confusa em uma direção, buscou uma saída em outra. É por isso que se diz: então os fariseus se retiraram. Eles foram, eu digo, encontrar os herodianos.
Tal era o conselho, assim como aqueles que o davam. E por isso que continua, e enviaram ele seus discípulos juntamente com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus. Então, os fariseus que odeiam a Jesus Cristo, eles viram que em nosso Senhor não havia nada de condenável. Se perguntássemos para qualquer um que mal fez ele, nenhum. Mas por que os senhores não querem aceitá-lo? Essa é a malícia até hoje dos judeus. Porque nosso Senhor não deu o reino do mundo para eles. Veio pregar o reino que havia sido prometido e que eles tergiversaram pelas interpretações errôneas de Moisés e dos profetas. Então temos que matá-lo. Lustro comenta, eles usaram estranhos para enganar Jesus, com mais facilidade prendê-lo por meio deles. Como tinham medo do povo, não ousava fazer isso eles mesmos. Então nós vemos como o demônio, ele manipula as piores intenções dos corações dos homens. Então os fariseus, se eles fossem de fato zelosos pela lei de Deus, eles não temeriam o povo. Porque se de fato Jesus Cristo não fosse o Messias, eles deveriam denunciar como não cumpridor das Escrituras. Mas não, eles não estão preocupados com o ensinamento das almas, hein? Eles estão preocupados em matar Jesus, mas não causar uma má impressão para os demais. Então, dado esse respeito humano dos fariseus, eles vão se unir com os que eles odiavam, os que serviam a Herodes, os herodianos. Então, São Jerônimo vai dizer a respeito: a Judéia havia sido subjugada recentemente por César Augusto, quando ocorreu o censo mundial e os impostos foram instituídos. Aqui vamos entender por que os fariseus e saduceus odiavam os herodianos. Aí nos explica aqui São Jerônimo. Então havia um grande desejo de rebelião entre o povo. Alguns diziam que os romanos zelavam pela segurança e paz de todos e por isso deveriam pagar os impostos. Mas os fariseus, que reivindicavam toda a justiça para si, por isso eles odiavam os romanos e odiavam a Jesus Cristo. Porque eles reivindicam a justiça, o cumprimento, a observância para eles e não para Deus. Aí começa aqui então a explicação do problema. Como os fariseus reivindicavam toda a justiça para si, argumentava ao contrário que o povo de Deus, que já pagava o dízimo, dava as primícias e tudo mais prescrito pela lei, não deveria estar sujeito a leis humanas. Aí os senhores vão pensar, mas nossa, que zelosos pela glória de Deus. Nenhum zelo. Porque quem dilapidava o dízimo, as ofertas e as oblações eram eles. Não era para Deus. Quem dava, dava para Deus, mas quem recebia, recebia para si. Mas César Augusto havia nomeado Herodes, filho do Antípatro, um estrangeiro e prosélito, como rei dos judeus. Ele deveria regular os impostos e obedecer ao Império Romano. Portanto, os fariseus enviaram seus discípulos com os herodianos, isto é, com os soldados de Herodes, ou com aqueles a quem ironicamente apelidaram de herodianos. Ou seja, nós ouvimos os fariseus se aliarem com aqueles que eles estavam zombando, os herodianos, os que seguem Herodes. Mas aqui o ódio é comum, perseguir ao bom Jesus. Ironicamente apelidaram de herodianos e que consideravam não devotos ao culto divino por pagarem seus impostos aos romanos. Então vemos aqui como o demônio, ele sabe também unir. O diabo é o pai da discórdia, quando se fala da verdade. Mas quando se fala do erro e da maldade, ele une todos. Todos.
Nós vemos isso, senhores. Todas as religiões, uma é inimiga da outra. Não existe religião amiga. O protestante odeia o católico odeia o protestante, o budista detesta o protestante detesta o macumbeiro, mas todos eles estão unidos quando querem algo contra a Igreja Católica. Quando nós temos que lutar por um direito da Igreja, ninguém deles fala algo. Pelo contrário, lutam contra. E todos se unem contra a mesma coisa. Por quê? A Igreja é o corpo místico de Cristo. Se fizeram isso com o corpo físico, o que não fará com o corpo místico? Por isso, os inimigos de Deus, os inimigos da Igreja, um engole o outro. Mas todos se dão as mãos quando é para atacar a Santa Igreja Católica. Como dizia a Sagrada Escritura, não há nada novo debaixo do sol. Nada. São João Crisóstomo segue aqui dizendo: portanto, enviaram os seus discípulos junto com os soldados de Herodes para que pudessem criticar tudo o que o Salvador dissesse. Como os herodianos deveriam, por fidelidade ao seu serviço de funcionários públicos, fazer com que o imposto acontecesse. Por isso a pergunta é capciosa. Que pensas de dar imposto ou não a César? Porque se nosso Senhor dissesse não devemos, eles iam encontrar a razão para sentenciar nosso Senhor como sedicioso da massa. A sagacidade do mal. Por isso o bom Jesus disse: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Estamos aqui vendo a mais fina, destilada maldade dos perversos contra Jesus Cristo, e nem nisso os católicos, por prudentes que tentamos ser, conseguimos imitar. Porque essa sagacidade muitas vezes usamos contra nós, mas não em prol do Evangelho e da Santa Igreja. Então temos que aprender com os inimigos. E segue aqui dizendo então São João Crisóstomo: queriam que o Senhor se manifestasse contra os herodianos, porque, temendo a ira da multidão, desejavam colocá-lo em perigo e apresentá-lo como inimigo dos impostos públicos. Então, esse zelo que o fariseu e o saduceu têm para com que vão pensar deles. Eles não queriam estar contra a opinião pública. Então, a questão da democracia na voz popular, eles são os melhores observadores de Moisés. Quando não eram, mas eles não querem tocar a fachada do que a voz popular afirmava, mesmo sendo uma hipocrisia. Segue São João Crisóstomo dizendo: este é o primeiro engano dos hipócritas, quando elogiam aqueles que desejam destruir e, portanto, começam o elogio dizendo: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que não fazes acepção de pessoas. Os fariseus se esqueceram que o Messias é Deus. Não tem como chegar no ouvido de nosso Senhor com adulações quando o coração quer matá-lo. Não tem. Ele é Deus e prescruta os corações e os rins, como diz a Sagrada Escritura. Mas eles se esqueceram que o Messias é Deus. E nosso Senhor vai dar mais uma prova da sua divindade. Hipócritas. Porque ele olha não o que está dizendo. Nosso Senhor não atende às palavras, vai dizer aqui o Santo Padre. São João Crisóstomo. Nosso Senhor atende aos pensamentos. E aqui Lustro vai explicar então estas três maneiras. Existem três maneiras pelas quais alguém deixa de ensinar a verdade. Primeiro, da perspectiva do professor, porque ou ele desconhece a verdade ou não a valoriza. E contra isso dizem: sabemos que é sincero. Então, pela adulação, as palavras de louvor ao bom Jesus,
nós vemos que eles observam o bom Jesus e o conhecem muito bem. Não é que são ignorantes, lesados, não, os fariseus conhecem a Jesus Cristo muito bem, porque o observaram muito. Então, na própria adulação, eles manifestam o conhecimento que eles têm do bom Jesus. E nisso não erram. Então, baixa a perspectiva do professor, porque ou ele desconhece a verdade, ou não a valoriza. E contra isso dizem, sabemos que é sincero. Então, eles sabem que pela sinceridade do bom Jesus, ele ensina a verdade. Perfeito. Segundo, da perspectiva de Deus, porque tendo deixado de lado o medo, alguns não ensinam com pureza completa a verdade que vem de Deus, e porque eles conhecem, e contra isso eles disseram, e que tu realmente ensina o caminho de Deus. Então, Nosso Senhor não cai em descrédito baixo essa segunda perspectiva, porque Nosso Senhor não deixa de falar a verdade porque vai ofender a população. Ele não deixa de condenar o erro porque vai ter menos seguidores. Ele não deixa de anunciar o que o Eterno Pai lhe mandou porque não vão gostar dele. Não. Nosso Senhor não tem nenhum respeito humano. Nenhum. Nem o menor e mais sutil. E eles sabem disso. E a conduta de Jesus é a condenação para o respeito humano deles. Por isso odeiam Jesus Cristo. Os senhores vão se lembrar do capítulo 6 de São João, onde Nosso Senhor vai dizer verdadeiramente, claramente, sem metáforas, alegorias ou parábolas, eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Os apóstolos, discípulos, se escandalizaram dizendo isto é duro demais. E se retiraram e não seguiam mais a Jesus Cristo. E Nosso Senhor não disse, não, mas espera aí que eu disse tal coisa, eu quis dizer tal coisa. Não, eu disse, é meu corpo, é meu sangue, quem não beber o meu sangue, comer o meu corpo, não terá parte comigo. Se é escandaloso para os senhores, Nosso Senhor não tem respeito humano. Nosso Senhor não veio agradar a massa democrática, iníqua e perversa. Os fariseus, sim. Então, baixa essa segunda perspectiva, pela adulação que eles fazem, Nosso Senhor, eles sabem que Nosso Senhor tampouco tem o defeito que eles têm. E segue aqui o Lustro dizendo, e terceiro, baixa a perspectiva do próximo, porque por medo ou amor a ele, alguém se cala sobre a verdade. E para ocultar isso acrescentaram, e que tu não te importas com ninguém. Então, como disse o próprio Jesus, a boca fala da abundância do coração. Nestas palavras de adulação, é o coração do fariseu que conhece bom Jesus e os conhece muito bem. Então, Nosso Senhor não tem como ser incriminado de não ensinar a verdade. Nenhum desses três aspectos. E quem diz isso? Os seus próprios inimigos. Quando o inimigo fala bem, é porque a coisa é assim. Normalmente o inimigo fala mal. Aí segue São João Crisóstomo. Eles disseram isso em segredo, mas se referiam a Herodes César. Seria um tributo a César, mas em realidade é um tributo ao demônio. Porque eles estavam buscando condenar Nosso Senhor com a honestidade de pagar impostos. Então, São João Crisóstomo deixa esse detalhe. Então, para que não digam que os homens estão sujeitos a Deus, ele acrescenta, Nosso Senhor, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, senhores, percebemos pelo Evangelho e a explicação dos Santos Padres, quando uma pessoa está determinada a odiar a Deus, ela é capaz, ou eles, porque são muitos, a inventarem muitas coisas. Nós podemos atualizar sem dizer que o Evangelho está caduco? Não, mas podemos atualizar o ódio
segundo a atualidade contra Deus. Vamos tirar saduceus e fariseus e vamos colocar a ciência. A ciência moderna, o homem moderno que crê na ciência, ele odeia Deus. E mesmo reconhecendo historicamente, como disse o Cristo histórico, o Cristo da fé, existe só um Cristo, o mesmo histórico é o da fé. Mas eles fazem tanto quanto o fariseu e o saduceu para dizer que Deus não existe. Para dizer que a igreja erra. Para dizer que o evangelho é invenção quase um século depois de Jesus Cristo. Ou pior, os modernistas, que são compilações que inventaram lá os que se lembravam de Jesus Cristo. Todas essas artimanhas, argumentações, é porque odeiam a Deus. A partir do momento que você odeia a Deus, está disposto a fazer qualquer coisa contra Deus. A provar a evidência da existência de Deus. As provas da existência de Deus. A desmistificar, como disse isso, os milagres. Por quê? A ciência não faz milagres. Os milagres precisam da causa primeira, que é Deus. Só Ele pode fazer. Nos seus vídeos, laboratórios não tem como detectar milagres. Então, eles não existem. Senhores, o ódio a Deus é o pior e mais grave pecado que existe. E este pecado é perpetuado pelas heresias, pelos cismas, e hoje, como já não querem fé nem a errônea, pela ciência moderna, de gente que não quer crer em Deus, não é porque não consegue, eles não querem. E nisso são iguais aos fariseus. Porque vimos que os fariseus observaram Jesus Cristo. O cientista também observa Jesus Cristo. Quando? Quando temos milagres. Para canonizar qualquer santo, 3 milagres. Milagres. Não é ser curado da dor de barriga, da espinhela carida e do bucho virado. Não. Milagres. Milagres milagraços. E quem diz isso? A ciência. Olha, segundo as causas naturais, isso não pode acontecer, mas aconteceu. O que dizem eles? Um dia explicaremos. Não, a explicação já temos. Deus fez. Então, senhores, o evangelho de hoje nos deixa claro o que o homem que odeia Deus é capaz. Os capítulos seguem e vamos desembocar no Calvário. O ódio a Deus é capaz de matar a Deus. Crucifixão, morte de Jesus Cristo. Quem maquinou? Os que maquinaram? Fariseus, saduceus, judeus. Todos. Porque não queremos que este reine sobre nós. Não temos outro rei senão César, a quem eles estão, sabemos que é falsidade, tão preocupados em pagar o tributo. Então, senhores, diante desse evangelho, devemos blindar a nossa alma para que jamais, nem a mais sutil tentação de ódio a Deus. Pareceria um absurdo a minha afirmação, mas não é. O herege e o cismático um dia foram católicos e odeiam a igreja hoje. Um dia estavam rezando, hoje estão odiando todas essas coisas. Muitos creram no bom Jesus, na Santíssima Trindade, em todos os mistérios da nossa fé, e hoje não creem mais. Não só não creem mais, mas como blasfemam e tentam angariar mais almas para a incredulidade. O ódio a Deus segue transitando na face da terra. E como nós estamos em tempos de crise de fé, a apostasia que bate à porta de muitos, se não de todos nós, todos os dias, tentando nos arrastar a ela, começa por duvidar, depois por negar e depois por odiar o que nega. Então devemos, nesses tempos de crise horrenda contra a fé, blindar nosso coração contra a mais sutil dúvida contra a fé. Para não acontecer, ter a conduta dos fariseus que viram Jesus, nosso Senhor e Deus, conhecer o nosso Senhor, mas depois maquinaram a crucifixão. Como pode ser que demos crucifixão a Jesus? Negando a fé nele. Então, criança, você fará a sua primeira comunhão. A primeira comunhão
é a primeira de muitas, mas a primeira é onde recebemos um abraço de Jesus que devemos manter em nossa alma. Muitos abraçaram Jesus, até beijaram, e depois gritaram: crucificam ou venderam Jesus. Mas nosso Senhor não vem a nossas almas para ser maltratado. Vem para que a fé que temos, a esperança que temos, o amor que temos para com Ele cresça, e é do coração dele que recebemos a fé, a esperança e a caridade para amar a Deus, crer em Deus e esperar em Deus. Então, trate a Jesus bem. Trate a Jesus bem como é uma criança, a inocência que mais agrada no bom Jesus está em sua alma e que ele conserve, e o amor a Jesus fará com que jamais duvide dele. Nós confiamos em que nós amamos. Nós amamos a Jesus, nós confiamos nele, mesmo que os livros, ciência, professores, televisão, rádio e diabo a quatro diga que não, ele não existe. A sua alma terá a prova real pela presença física que ele existe a tal ponto que desce do céu na pequena hóstia para você receber, para que recebamos, e ele nos transforma nele. Ele existe e nos ama e nos guarda. Então, senhores, blindemos nossa fé para não sermos fariseus, saduceus ou herodianos e nos levantarmos contra aquele que tanto ama a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.